Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto, hoje com duas pessoas muito especiais e muito queridas por todos nós. Estamos com o Dr. Gilberto Natalini, que ele meio dispensa apresentações, por ser uma pessoa extremamente conhecida, principalmente aqui na cidade de São Paulo. E com a Lu Feldman, que também dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-los da mesma forma, né? A Lu Feldman é publicitária, pós-graduada em gerontologia. Atualmente, a Lu exerce o papel de chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso também. E, é claro, doutor Gilberto Natalini. Doutor Gilberto Natalini é médico, é ambientalista, foi vereador da cidade de São Paulo por muitos anos, fez excelente trabalho aqui, foi secretário do Verde, no Meio Ambiente, também da participação em parceria e também de mudanças climáticas. Então, ele tem um histórico aqui em São Paulo e na política deste país que é muito importante. Eu agradeço muito a presença dos dois aqui. Passo a palavra para cada um de vocês. A gente pode começar para a Lu e fechar com o doutor Natalino, só para dar um oi para quem está aqui nos ouvindo hoje. Lu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com duas amigas queridas, Marília e Ieda, e também com meu líder, pessoal a quem eu devo tudo que eu sei, o Gilberto Natalini. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor Natalini? Bom, boa noite para vocês, boa noite a quem vai nos assistir, está nos assistindo. Cumprimentar você, Ieda, cumprimentar a Marília, amigas diletas, lutadoras da causa do envelhecimento. Também cumprimentar a Luciana Feldman, que trabalhamos juntos durante muitos anos, continuamos trabalhando também em várias causas, entre elas o envelhecimento. E agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa tão cobiçado aí de São Paulo, que trata da questão do envelhecimento, que rola na Geronto, gravando um pouco sobre a questão da COP30. Bom, então, o nosso tema hoje vai ser o Manifesto à COP30, que foi intitulado Por Justiça Climática e Cuidado com a População Idosa. Então, para a gente começar, doutor Natalini, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho o que é a COP30, que vai acontecer este ano e será sediada aqui no Brasil, e qual a importância que ela tem. Pois não. Bom, as COPs, elas são as chamadas cúpulas do clima, que começaram logo depois da Rio 92. Foi um grande encontro ambiental do mundo, da ONU, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. Dali, todo ano, os países se reúnem sobre a batuta da ONU para discutir as questões climáticas, a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas e o impacto na vida da humanidade e na vida do planeta. Então, nós já fizemos essa COP que vai acontecer agora, é a de número 30. Então, já houve 29 COPs anteriormente, é uma por ano, cada vez num lugar do mundo. E ali se reúne em torno de 200 países do mundo inteiro para fazer um diagnóstico, fazer uma verificação da situação das mudanças climáticas no planeta e discutir e propor medidas práticas, objetivas, para frear esse fenômeno que talvez seja o maior desafio que a humanidade já enfrentou, que é o aquecimento global e suas consequências, as mudanças climáticas. Esse ano, a COP vai ser no Brasil. Vai ser a COP30, vai ser em Belém do Pará, no coração da floresta amazônica, e a presidência da COP é de um brasileiro, né? O governo brasileiro indicou um presidente, que é o embaixador, e que está organizando. Nós temos muitas dificuldades, porque Belém tem uma estrutura ainda muito acanhada para receber. A última COP que eu fui, foi em Dubai, tinha em torno de 100 mil pessoas naquela cidade. E Belém ela é uma cidade ainda com dificuldade. Então, temos dificuldade de organização, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande encontro, o mundo virá aqui e nós precisamos tirar propostas concretas, práticas, objetivas para frear o aquecimento global.
Muito bem, vereador, gosto de chamá-lo de vereador. Gilberto Natalini, dizer também que o senhor já é um frequentador assíduo do nosso canal, já tem a carteirinha de fidelização, e é um prazer tê-lo aqui conosco. E o senhor comentou agora no início que nós estamos vivendo essas mudanças climáticas e elas têm um impacto muito grande, principalmente nós que moramos na cidade de São Paulo, sem dúvida alguma, uma cidade assim que é escandalosamente grande, com todas as suas possibilidades, seus acertos, mas que também tem problemas. E aí a minha pergunta agora eu direciono para a Luciana, e porque a cidade de São Paulo tem uma secretaria muito específica que combina com o que o senhor falou, já nos apresentou o que é a COP, mas eu queria que a Luciana dissesse para mim o que é, né, a Secretaria de Mudanças Climáticas, quais são os objetivos que ela tem dentro de uma estrutura grandiosa como é a da cidade de São Paulo, e que você também destacasse dentro dessa secretaria que ações são específicas para as pessoas idosas e em que medida essa secretaria pode beneficiar a vida de pessoas idosas na nossa cidade, que também é um reflexo de tudo que tem acontecido no nosso planeta. Seja bem-vinda, Luciana, conosco também nessa gravação. Lu, abre o seu microfone, nós não estamos te ouvindo. Desculpa. Queria Pronto. só complementar um pouquinho também o que o Natalini falou sobre a COP aqui na cidade de São Paulo, né? Porque a COP vai acontecer em Belém, mas muitas pessoas vão parar aqui na cidade para fazer escala. Então, a gente está preparando grandes eventos aqui na cidade durante o ano todo. Foi formado um grupo de trabalho construindo uma cidade sustentável para trabalhar essas questões. O Gilberto faz parte desse GT, quem coordena é o secretário Renato Nalini, que é o secretário de Mudanças Climáticas. Então, o ano inteiro a gente vai fazer atividades aqui na cidade e no final do ano, uma semana antes, que é dia 4 e 5 de novembro, a gente vai fazer um grande evento no Parque Vila Lobos, com muitas palestras, para fazer uma pré-COP mesmo aqui na cidade, preparar um documento para levar para Belém. Então, a cidade de São Paulo está ativamente trabalhando na COP30. Sobre a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, é uma secretaria nova, né? Ela foi criada, institucionalizada em 2021, e ela tem um papel muito importante de trabalhar de forma transversal com todas as secretarias, incluir a variável climática em todas as secretarias, né? A gente é como um grilo falante, a gente fica lá incomodando, e aí, quando você fala em mudanças climáticas, vários estados colocam a Secretaria de Mudança Climática, uma coordenadoria dentro da Secretaria do Verde, né? Só que quando a gente fala de mudanças climáticas, não é só a questão do verde, a gente está falando muito mais que isso. Então, por exemplo, aqui na cidade, também cumprindo uma lei do então vereador Gilberto Natalini, a gente está mudando a matriz energética dos ônibus. Para a matriz limpa, né? Para o elétrico, agora o biometano, e isso é a Secretaria de Transportes, com a Secretaria do Verde fazendo os parques, muitos plantios de árvores, a gente tem uma meta de um plantio de 120 mil árvores, 120 parques já inaugurados aqui na cidade de São Paulo, hortas, enfim, uma série de coisas que a gente faz para melhorar as questões climáticas que estão espalhadas em todas as secretarias. E nós temos o nosso plano de ação climática aqui na secretaria, né? Então, nós somos responsáveis pela coordenação desse plano, com 43 ações, 54 metas, é um plano bastante ambicioso e que já está aí num momento de revisão, onde a gente já está, até o final desse mês, a gente vai apresentar o quarto relatório do Panclima, já com 70% das ações em andamento. Então, a gente está avançando muito.
E aí, indo um pouco na questão do idoso, a secretaria ela não executa diretamente políticas públicas setoriais, né? Mas ela tem um papel central na articulação de ações climáticas transversais, que consideram explicitamente os impactos das mudanças climáticas sobre a população idosa. A população idosa, de certa forma, é uma das que mais da população que mais sofre com essas questões climáticas, né? Então, o Panclima, ele reconhece que as pessoas idosas, elas estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos adversos do clima, principalmente no que se refere ao aumento da temperatura média, a intensificação dos eventos extremos, como ondas de calor, e as condições também de baixa temperatura, né? Não é só a alta temperatura, tanto a alta quanto a baixa, e aí vai um monte de outras variáveis aí, como enchentes, e tantas outras que prejudicam demais a população idosa. E aí, estudos utilizados na elaboração do Panclima, eles apontam eventos de ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensas na cidade de São Paulo, regiões com maiores concentrações de idosos e alta vulnerabilidade social, como bairros da Zona Leste, principalmente, e Norte, são áreas com maiores riscos climáticos, a baixa umidade do ar durante o inverno agrava doenças respiratórias e por aí vai. Então, diante desse cenário, o Panclima incorporou de forma estruturada a população acima de 65 anos como critério para análise de risco climático, cruzando dados de saúde, renda, infraestrutura urbana e cobertura vegetal. E dessa forma, a gente vai trabalhando todas essas variáveis climáticas, sempre com o idoso de uma forma bastante significativa, né? Então, a população idosa, de certa forma, é uma prioridade dentro da Secretaria de Mudanças Climáticas, apesar de não ter essa divisão setorial dentro da secretaria. Ô, Luciana, me permite complementar aqui. Então, na verdade, essa secretaria não é uma secretaria executiva, mas ela conversa com todas as secretarias e, dentro da especificidade dela, ela pauta as necessidades para as demais secretarias executoras. Tá certo a minha compreensão? Ela é uma secretaria executiva, ela não é uma secretaria municipal. Ela é uma secretaria de articulação com Então, todas as demais secretarias. que você falou que ela não executava diretamente a política, mas, por exemplo, quando a gente tem um aumento da temperatura, isso impacta a saúde da pessoa idosa. Isso. Então, aí essa secretaria articula com a Secretaria da Saúde, que tem essa responsabilidade de promover ações para facilitar e melhorar a vida da pessoa idosa. Por exemplo, né, a gente viu no ano passado que teve umas ondas bem fortes de calor, que distribuiu-se água na cidade de São Paulo, tanto para a população em situação de rua, animais que estão em rua, para quem que passasse em qualquer lugar pudesse receber. Na verdade, é esta intersetorialidade que você articula. Por exemplo, uma questão assim que nos preocupa muito quando falamos em pessoas idosas, moradias. A gente sabe que as enchentes em São Paulo têm um efeito grande não só nas pessoas idosas, mas numa população de uma forma geral. Quer dizer, então, assim, a Secretaria de Obras, de Serviço, a Secretaria de Habitação fala, olha, essa é uma área perigosa. É esse o papel de buscar as mudanças climáticas e como que as secretarias podem interferir e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Correto a minha interpretação? Perfeito. Tá É ótimo. isso. Obrigada. E o Carlos chegou, ele estava um pouquinho atrasado, mas ele está conosco. Carlos, seja bem-vindo, nossos convidados, e você Obrigado, segue aí. obrigado. Olá a todos. Prazer, Luciana, Gilberto Natalini, por estar aqui com a gente e agradeço. É um prazer enorme ter vocês aqui no canal mais uma vez e trazendo um assunto aí tão importante, tão sério, né? E então, assim, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, a gente sabe que foi feito aí um manifesto, né, a COP30. Então, eu queria que vocês dissessem para a gente o que é esse manifesto e como que ele foi elaborado. Bom, a ideia nossa é aproveitar a COP para colocar em pauta
a vulnerabilidade, né, a exposição dos idosos às mudanças climáticas, né? É dar voz aos idosos nesse encontro que é mundial. O aquecimento global e as mudanças climáticas, como a gente já disse aqui, talvez seja o maior desafio que a humanidade já enfrentou, né, na sua existência, porque ele é causado pela nossa própria atividade, a queima do combustível fóssil produz os gases de efeito estufa, a busca da energia que a humanidade faz para viver, queimando o combustível fóssil, produz o aquecimento global que vai mudar o padrão do clima, como está mudando. Eu estava vendo agora notícia de televisão, no Rio Grande do Sul, sensação de menos 20 graus. E nos Estados Unidos, um calor insuportável que as pessoas não estão conseguindo viver com tranquilidade, tamanha a quantidade de calor que está fazendo. Então, essa variação toda está causando problemas econômicos, políticos, sociais no mundo. E essas consequências, elas não são iguais para todo mundo. Por isso que a gente usa o termo justiça climática, porque os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais expostos, são os que mais sofrem, os que mais adoecem e os que mais morrem com as mudanças climáticas. E entre esses mais pobres, mais vulneráveis e mais expostos, estão a categoria que a gente chama dos idosos, as pessoas que têm 60 anos para cima. Por quê? Por uma série de motivos, né? Os idosos, por exemplo, no nosso país, são muito empobrecidos, né? Basta ver a aposentadoria de um idoso, né? Eu estou dizendo em média da população. É claro que tem os idosos que têm dinheiro, mas a grande massa das pessoas no Brasil que passam dos 60 anos tem dificuldade para sobreviver. Moram em situação difícil, moram em área de risco, né? E, além disso, tem problemas de saúde, problemas orgânicos, fisiológicos, que os expõem muito mais a essa situação. Então, quando bate uma enchente, os idosos é que têm mais dificuldade, porque eles têm mobilidade menor, eles moram em situação mais difícil, a água vai lá, enche a casa dele. Quantas vezes a gente vê idosos e idosas chorando na televisão que perdeu tudo, com água pela cintura, enfim. Nas ondas de calor, né, os idosos também são os mais expostos, as crianças também, mas os idosos são os que morrem mais, porque o calor dá um impacto fisiológico no organismo da pessoa, e se o idoso não bebe água, não tem sede direito, como tem a pessoa mais jovem, o idoso desidrata muito fácil, e tem comorbidades que o calor acaba, né? Então, AVC muito mais fácil, infarto do miocárdio muito mais fácil. Bom, diante disso, né, o grupo que organiza e que faz o Congresso do Envelhecimento Ativo e Saudável da cidade de São Paulo, e parte do grupo está aqui com a gente, aqui conversando nesse programa, né? E eu queria também citar a Lina Menezes, que não está com a gente, mas que também é uma pessoa muito ativa, e mais os 50 parceiros que participam no Congresso resolveram escrever, expor a opinião a respeito do impacto na saúde da pessoa idosa, na vida da pessoa idosa, causada pela mudança climática, à luz da justiça climática, à luz dessa desigualdade que existe entre disposição ao risco que os idosos têm em relação ao restante da população. O manifesto está muito bem transadinho, muito bem escrito, né? Foi feito, foi revisado, todo mundo deu opinião, quem quis ajudar, ajudou, ficou um texto curto, bem feitinho, e tem muita assinatura de personalidades e entidades que estão aderindo ao manifesto. Qual é a nossa intenção? Divulgar o máximo possível, daqui até a COP, esse manifesto para o Brasil todo, é um instrumento de conscientização e mobilização da sociedade brasileira na defesa dos idosos frente aos riscos das mudanças climáticas. E depois, oficialmente, nós vamos tentar nos articular, arrumar parceiros para entregar isso à direção da COP, para chamar a atenção dos países todos, inclusive do nosso governo,
no nosso país para a necessidade de proteger, de prevenir, de combater as mudanças climáticas na vida dos idosos brasileiros. Esse é o nosso objetivo. O manifesto é um instrumento de mobilização, conscientização e reivindicação diante da situação que as mudanças climáticas causam à população idosa brasileira. Foi muito bom, doutor Natalino, o senhor explicar assim, como é que ele foi construído e principalmente por que ele foi construído. E também foi ótimo o senhor citar a Lina, que foi uma presença muito importante na construção desse manifesto. Ela não está aqui conosco hoje, mas, sem dúvida, ela teve uma contribuição extremamente importante, principalmente na organização do grupo para que a gente chegasse na conclusão desse manifesto. E a gente está falando aqui do manifesto e a gente acho que as pessoas que nos ouvem gostariam de saber o que é que a gente colocou nesse documento, não é isso? Então, eu queria pedir para a Lu se ela poderia ler o manifesto aqui e lembrar as pessoas que eu acho que nós colocaremos, quando for ao ar a gravação, nós colocaremos lá o manifesto. Aí, depois que a Lu lê, podemos ver se outras assinaturas poderão ser incluídas, a gente pode comentar isso aqui. Lu, por favor, o seu microfone está fechado, querido. Manifesto à COP30 por Justiça Climática e Cuidado com a População Idosa. As mudanças climáticas, antes uma previsão distante, são hoje uma realidade urgente que impacta de forma cruel os mais vulneráveis, especialmente as pessoas idosas. No Brasil, onde mais de 32 milhões de cidadãos têm 60 anos ou mais, é imperativo reconhecer que o clima extremo está colocando vidas em risco e exige respostas imediatas. Impactos das mudanças climáticas na saúde e na vida das pessoas idosas. Envelhecimento acelerado e risco de morte. Estudos científicos apontam que o calor extremo intensificado pelas mudanças climáticas pode acelerar o envelhecimento molecular em adultos acima de 56 anos, impactando a saúde a longo prazo e aumentando em 50% o risco de morte entre as pessoas idosas. Entre 2000 e 2018, o Brasil registrou 48 mil mortes atribuíveis à exposição prolongada ao calor excessivo em suas 14 principais regiões metropolitanas. Em São Paulo, pessoas idosas residentes em periferias têm maior risco. Doenças cardiovasculares e respiratórias. O calor excessivo sobrecarrega o sistema cardiovascular, elevando o risco de infartos e AVCs. Ondas de frio intenso agravam doenças respiratórias como bronquite, pneumonia e asma. Doenças neurodegenerativas. A poluição do ar intensifica problemas pulmonares e está diretamente associada ao avanço da demência e doenças neurodegenerativas. Redução da qualidade e expectativa de vida. A exposição contínua a esses fatores extremos reduz a qualidade e a expectativa de vida das pessoas idosas, que possuem menor resistência física e imunológica. Doenças infecto-contagiosas. Ambientes instáveis e poluídos favorecem a disseminação de doenças como dengue, Covid-19, gripes severas e outras infecções, afetando a saúde da população envelhecente. Doenças transmitidas pela água, enchentes e estiagens representam riscos significativos para pessoas idosas por problemas de saúde e mobilidade reduzida, podendo causar traumas e maior incidência de doenças como leptospirose. Distúrbios psicológicos, isolamento social e solidão intensificados pelo impacto das mudanças climáticas podem causar ou piorar ansiedade e depressão. Nosso chamado à ação. É inadmissível que as políticas públicas ainda negligenciem a relação entre a crise climática e a saúde da pessoa idosa. Demandamos planos de contingências prioritários, planos que priorizem as pessoas idosas, garantindo acesso a ambientes climatizados e seguros, monitoramento ambiental constante e políticas urbanas que reduzam a poluição do ar. Cuidado integral, garantia de cuidado integral com foco na prevenção, acompanhamento e dignidade. Investimento em mitigação e adaptação.
As cidades devem investir urgentemente em ações como plantio de árvores, sistema de drenagem, gestão eficiente de resíduos, uso de energia limpa e descarbonização do transporte urbano. Este manifesto é um chamado à ação para gestores públicos, setor privado, sociedade civil e comunidade internacional. Proteger as pessoas idosas é proteger o futuro de todos. A crise climática já começou. A omissão, neste momento, custa vidas. E aí vem todas as assinaturas. Muito bom, e muito melhor ainda que a gente possa fazer com que esse manifesto chegue a conhecimento das pessoas que nos escutam, e que elas possam disseminar isso para outras pessoas. A minha pergunta para todos, né, para o doutor Nataline, para a Lu, as pessoas vão poder continuar assinando, assim, a gente fala da participação da sociedade civil, na hora que nós divulgarmos no canal, as pessoas podem, se assim o desejarem, se incluir ou pedir para serem incluídas no manifesto, falando isso nos seus comentários. É possível que a gente inclua essas pessoas no manifesto? É possível Sim, que se as pessoas. inclua. Eu vou pedir para a Luciana explicar como. Lu, Não, as pessoas vão poder assinar, as pessoas poderão assinar até o dia a COP, né? Que é quando levaremos esse documento. O próprio Nataline vai à COP e vai levar esse documento para distribuir, conforme ele disse, ele vai panfletar lá na COP esse manifesto. Então, as pessoas vão poder assinar, tem um link, né, que ela pode assinar, ou ela pode, por exemplo, através do canal, mandar o nome dela, a entidade que ela pertence, ou se é uma pessoa que não pertence a nenhuma entidade também, não tem problema, e aí ela pode assinar. Então, ela pode mandar pelo canal. A gente vai divulgar esse manifesto em todos os eventos daqui para frente, né? Então, vai ter o Fórum da Longevidade em outubro, que nós teremos, inclusive, uma mesa para divulgar esse manifesto, também falar sobre a COP, e ela também vai ser divulgada naquele momento. Aonde a gente puder, então, como esse canal, outros canais que queiram divulgar, pode ser impresso e tudo mais, aí as pessoas lá vai estar o link, a pessoa pode ela mesma se cadastrar ou mandar um nome que a gente inclui. tá bom. Então, assim, para quem nos escuta, nós vamos colocar, junto com a gravação de hoje, a leitura do manifesto, o manifesto também escrito na descrição dessa publicação, e se as pessoas quiserem, a gente colocará esse link que a Luciana está comentando aqui, se elas quiserem entrar no link e colocar a assinatura no manifesto, é só entrar no link que vai estar na descrição do canal. Se elas acharem difícil, ou não quiserem fazer isso, porque pode se confundir alguma coisa assim, é só colocar nos comentários da gravação o nome, se forem de alguma entidade, a entidade, se forem pessoas físicas, só o seu nome, a maneira como ela quer que seu nome apareça, e nós faremos o que for necessário para que isso seja incluído entre as pessoas que assinam o manifesto. É assim, é isso, né, Lu? Isso mesmo. Isso. Então tá ótimo. Gente, muitíssimo Ieda, obrigada. Para a gente foi. Eu já te dou a Ieda, palavra. Fala, posso? tá? Pode. Não, só queria deixar assim, reafirmar que a conferência ela vai acontecer nos períodos de 10 a 21, né? 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém do Pará, Brasil, e essa conferência, como o vereador começou a sua fala inicial, ela é chamada pelas Nações Unidas, né? Que tem um órgão próprio que cuida desse assunto, e a conferência se chama Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2025. Queria só dar esse foco para quem entrou um pouquinho atrasado, para saber de como nós estamos tão comprometidos, e eu acho que essa é a contribuição do canal num assunto tão importante que diz respeito a todos nós. Obrigada. Marília, só colocar também que quem quiser participar das atividades aqui da cidade de São Boa. Paulo,
para acompanhar o que vai acontecer durante todo o ano e também na pré-COP, na semana pré-COP, nós criamos um hot site que é sãopaulopeloclima.com.br. As pessoas podem entrar lá e até se quiserem cadastrar o seu evento, lógico, tem que ser um evento com a temática da COP, é só cadastrar que a gente publica. Lu, eu vou pedir para você colocar, por favor, aqui no chat, e a gente vai deixar isso disponível também na descrição do canal, quando as pessoas ouvirem, além de ouvirem, às vezes passa muito rápido, vai também estar na descrição para ficar fácil para as pessoas terem acesso. Isso, já vi aqui. Está ótimo. Doutor Natalini, quer falar mais alguma coisa? Eu queria só dizer, bem assim, em 2 palavras, agradecer ao canal a oportunidade da gente estar aqui, não é? Parabenizar, que está sempre antenado com as boas causas, com a causa dos idosos na sociedade, e queria dizer que eu tenho muita honra, né, muita satisfação de conviver com a Marília, com o Carlos, com a Ieda, com a Luciana, com o Sérgio Pascoal e com a Alina, além dos parceiros que formam esse grande grupo que nos leva o trabalho do envelhecimento na cidade de São Paulo. Tenho aprendido muito com vocês e a gente tem feito juntos coisas muito boas. Boa noite para vocês, para todos que estão nos vendo. Um abraço. Nós é que agradecemos, doutor Natalini, nós agradecemos a você, nós agradecemos a Lu, acho que eu falo pelos colegas do canal, nós aprendemos muito com vocês. E para a gente não só é um prazer e um aprendizado enorme estar aqui, mas é uma grande honra tê-los aqui conosco no canal e nessa iniciativa que quer contribuir para que o mundo continue mundo, né? Entre outras coisas, é para que o mundo continue aí, existindo, e para que nós possamos ficar nele com uma vida com melhor qualidade. Então, eu agradeço muito a vocês todos por estarem aqui hoje e prestem atenção, leiam e participem do manifesto. Acho que se nós todos nos unirmos com isso, ele terá o impacto que nós esperamos e algumas mudanças poderão advir disso. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação de todos. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite.